Olá, turma 121 e 122. No primeiro semestre, nós tivemos a oportunidade de explicar todos os conteúdos através das lives ou através do YouTube. Foi explicado todos os conteúdos e também foi corrigido todas as atividades propostas pela apostila número 1 do primeiro bimestre e a apostila número 2 do segundo bimestre. Nessa aula de hoje, eu vou também corrigir as atividades propostas pelo terceiro livro, terceira apostila, terceiro bimestre. Nessa aula de hoje, nós iremos recorrigir, deixar tudo corrigido relacionado ao módulo número 1 dos aspectos territoriais que nós temos da apostila número 3. Então, eu vou corrigir de olho no vestibular, agora você pensando, deixar tudo em ordem na sua apostila, tá bom? Então, conto com a sua participação. Pegue a sua apostila, né, aspectos territoriais, módulo número 1, relacionado ao assunto que nós vimos no terceiro bimestre, tá bom? Essa semana, dia 21 a 24 de setembro de 2020, né, vocês tiveram o simulado, foi bem puxado, mas agora nessa aula de hoje você vai ter a oportunidade de fazer a reescrita ou colocar as respostas corretas relacionado ao módulo número 1. Aspectos territoriais, módulo número 1, da página 2 a 26, da apostila número 3. Antes de iniciar a nossa atividade, vamos pedir a presença de Jesus através de uma oração. Oremos. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a cada aluno da 121 e 122. Nessa aula, nós vamos corrigir as atividades propostas pelo módulo número 1, deixar tudo totalmente corrigida as atividades. Muito obrigado por tudo. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Eu sei que algumas atividades já foram corrigidas, já foram feitas, mas eu quero deixar tudo em ordem na sua apostila, né? Por isso vamos ver a questão número 1 até a última questão lá da página número 26 da sua apostila, tá bom? Então, quem tiver a sua apostila em mãos, você pode abrir lá na página número 7, né, que é a questão número 1, e nos diz o seguinte: faça uma releitura do item capitalismo versus socialismo e identifique as características desse sistema econômico sobre o ponto de vista de Weber e Marx. Eu já corrigi essa atividade, mas estou relembrando para deixar tudo em ordem outra vez, né? Você vê lá se está corrigindo, pega o seu lápis, né? E vai marcando as questões, deixando em ordem na sua apostila. Então vamos lá à nossa questão. Então a primeira resposta nos diz o seguinte: para Weber, que estudou o capitalismo sobre a ótica da religião luterana, o trabalho surge como vocação e não como maldição. A concepção católica, propagada no decorrer da Idade Média, tanto quanto a teologia calvinista, defende a ideia da predestinação. E de acordo com essa concepção, a riqueza é sinônimo de salvação e deve ser reaplicada para gerar mais riquezas. Aí nós podemos observar alguns itens, né? Para Weber, o capitalismo, ele, na visão da questão da religião luterana,
Para ele, o trabalho é uma vocação e não uma maldição. Isso no contexto de Weber, voltado para a questão da religião luterana. E também na concepção católica, na teologia calvinista, ele defende a ideia da predestinação. E a riqueza é o sinônimo do quê? De salvação. E isso para o contexto de Weber, voltado para a religião luterana e para a teologia calvinista. Eu vou dar um tempinho para você copiar a pergunta número 1 da página número 7. Na primeira parte da resposta, nós vimos o conceito voltado para Weber. Agora vamos ver como é voltado, por exemplo, para a questão de Marx. E aí nos diz o seguinte: para Marx, o capitalismo envolve um modo de produção, gerando assim o quê? Duas classes sociais. Primeira, aqueles que possuem o capital, o dinheiro e se tornam os donos dos meios de produção, e o segundo, a classe, aqueles que não possuem o dinheiro e, portanto, vendem a sua força de trabalho. Aí nós podemos observar o seguinte: para Marx, o capitalismo ele vê exclusivamente esse modo de produção. E esse modo de produção é voltado então para formar essas duas classes bem distintas: o proprietário e aqueles que vão ser os trabalhadores. Então eu vou dar um tempinho para você copiar essa resposta, finalizando a pergunta número 1 da página número 7. Agora vamos para a questão da página número 8, pergunta número 2 da Universidade Estadual de Londrina. Leia o texto a seguir. Texto número 1. Se a bomba fugir ao controle, se não aprendermos a conviver para que a ciência venha trabalhar para nós e não contra nós, nosso futuro é certo. As cidades, os homens irão desaparecer da face da terra. O texto número 2, desculpem, é de esperar que conflitos de interesse entre grandes potências venham a surgir no futuro da mesma forma como surgiram no passado.
E não existe no mundo uma autoridade com poder de prejudicar esses conflitos. As negociações têm lugar à sombra do poderio militar, que as grandes potências conseguem reunir. Enquanto esse estado de coisas vigorar, o período de guerra está presente. Contra esse cenário, a existência das bombas atômicas aumenta ainda mais o risco de guerras virem a ocorrer. Se dois países usemos como exemplo os Estados Unidos e a Rússia, é provável que uma guerra venha eclodir, mesmo que nenhuma desses venha a lutar. Baseado nessa questão, vamos então à pergunta número 2A da página número 8. Com base nos textos e nos conhecimentos sobre o tema, discorra sobre a chamada Guerra Fria, ocorrida após a Segunda Guerra Mundial. Então vamos à segunda resposta. Nos dias seguintes. A Guerra Fria compreende o período que se estende de 1948 até 1990, quando ocorre a derrubada do Muro de Berlim, derrocada do sistema social e o fim da URSS. Nesse período destaca-se a potencialidade do capitalismo, liderados pelos Estados Unidos, e a potencialidade do sistema URSS. E nesse período, tivemos os Jogos Olímpicos em 1980 em Moscou, e os norte-americanos não participaram, não foram, boicotaram o Jogo Olímpico em Moscou. E Los Angeles, em 1984, nos Estados Unidos, quem fez o boicote foi os russos não indo participar desses Jogos Olímpicos lá nos Estados Unidos. E também nesse período tivemos a corrida armamentista e espacial. Então agora eu vou dar um tempinho para você copiar essa resposta da pergunta 8, 2A. Próxima questão, vamos ver então sobre a página número 8, o número 2 da Universidade Estadual de Londrina, a questão letra B. A partir do texto, dos textos que nós lemos, o texto número 1 e o texto número 2, analise as relações entre desenvolvimento científico, tecnologia e poder no mundo contemporâneo. Então vamos agora para a resposta da número 2, letra B. E nos diz assim: o desenvolvimento científico contribui para o desenvolvimento da tecnologia. Com relação à URSS, fica retido na esfera militar. E com relação aos Estados Unidos, fica retido na produção de bens de desenvolvimento, de bens de consumo. Então, por exemplo, essa tecnologia, esse desenvolvimento científico voltado tanto para o sistema capitalista liderado pelos norte-americanos e pelo sistema socialista liderado pela URSS, então esse desenvolvimento científico para os russos foi voltado para a tecnologia militar. Para os norte-americanos, liderando o sistema capitalista, esse desenvolvimento científico foi voltado exclusivamente para os bens de produção. Então você tem aí
mais uma questão para você responder, que já é a página número 8, questão número 2b. A próxima questão, o número 3. Unicamp, São Paulo, a questão número 3, página número 8. O cartaz a seguir foi usado pela propaganda soviética contra o capitalismo ocidental durante o período da Guerra Fria. O texto diz: duas infâncias na URSS parte superior, crianças são apoiadas pelo amor da nação. E nos países capitalistas, figura abaixo, milhões de crianças vivem sem comida ou abrigo. E a pergunta é o seguinte, 3A. Como o cartaz descreve a sociedade capitalista ocidental? Então vamos agora para a resposta. A resposta da pergunta número 3, letra A. E diz assim: o cartaz reflete o pensamento ideológico da época, procurando mostrar que, enquanto nos países que adotaram o socialismo havia justiça e igualdade social, nos países pobres capitalistas, a péssima distribuição das riquezas produzia miséria e o abandono das classes menos favorecidas. Aí nós estamos na questão agora número 3 da página número 8, letra B. E diz assim: cite dois conflitos bélicos no período da Guerra Fria. Então, quais foram os dois que podemos citar? Então, eu vou citar para vocês alguns e você poderá colocar dois aí. Eu coloquei, por exemplo, conflitos tais como a Guerra do Vietnã, que ocorreu no período da Guerra Fria, Cuba, na Baía dos Porcos, a crise dos mísseis e a Guerra da Coreia. Então eu citei para vocês quatro, quatro conflitos que surgiram nesse período da Guerra Fria. A Guerra do Vietnã, né, liderado também pelos norte-americanos e os russos, Cuba, também os dois juntos, né, crise dos mísseis, e a Guerra da Coreia, sempre estando o mundo capitalista liderado pelos norte-americanos e o mundo socialista liderado pelos russos. Então você tem mais essa questão da página número 8. Bom, a página número 9, nós temos a pergunta número 4, que diz assim: o sistema socialista soviético apresentava características políticas e econômicas específicas. Descreva dois aspectos próprios desse sistema que resistiu
por cerca de 7 décadas. Então vamos agora então para a próxima pergunta, que é a resposta da página número 9, número 4. Então, fim da propriedade privada, fins dos meios de produção, economia planificada e fim das classes sociais. E o partido único. Então, você pode escolher desses 5 que nós citamos aí, são aspectos que próprios do sistema chamado socialista, que ficou no período de 7 anos. Então você pode escolher qualquer desses 5 aí. Fim da propriedade privada, ou significa tudo que era particular foi voltado para o Estado. Fins de meio de produção não tinha mais, por exemplo, uma indústria controlada por um proprietário, e sim foi voltado para o Estado. Economia planificada dividida por planos, né? Cada plano era estabelecido por um determinado período. Não tinha mais rico, nem classe média e nem classe pobre, todos seriam iguais. Isso na teoria, certo? Porque na praticidade viram que não ocorreu mesmo assim. E partido único é o partido que era o partido monopolizado pelo Estado do sistema chamado socialista. Então aí você tem essa resposta, escolhendo 2 da página número 9, número 4. Bom, aí já finalizamos, né? Eu citei 5, você era para colocar 2 características propostas pelo sistema socialista. Agora vamos para a página número 13 do seu livro, e diz a pergunta da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Observando aquela pirâmide, né? Essa pirâmide, essa tabela com essas linhas, e essas linhas nos propõem que desde 1950 até 2050, então desde 1950 a 2050. E aí você tem a porcentagem, números de 5 até 30 por mil, e você vê a taxa de mortalidade e a taxa de natalidade. E no gráfico é possível observar uma alteração na dinâmica demográfica russa a partir do fim dos anos de 1980. Essa alteração pode ser associada ao seguinte contexto. Letra A. Fim da economia planificada. Então, resposta da página número 13, número 5, letra A. Outra pergunta da página número 13, número 6, diz assim: escreva sobre a cortina de ferro e quais os acontecimentos que levaram ao término do mundo socialista na Europa. Então vamos para essa resposta da página número 13, pergunta número 6. E nos diz o seguinte: a expressão cortina de ferro passou a ser usada em referência aos países do leste europeu, em virtude de se apresentarem extremamente fechado. Movimentos em busca de mais liberdade foi observado aonde? Em 1956, na Primavera de Praga. Em 1980 até 1989, na Polônia. Em 1989, para a Romênia. Em 1993, para a Tchecoslováquia. Então aí, nesse contexto que você pode observar, nós tivemos, por exemplo, esses movimentos que a sociedade pediu para sair do sistema chamado socialista e ir para o sistema de liberdade de expressão. Então, foi colocado, por exemplo, em 1956 a Primavera de Praga, né? Em 1980 a 1989 a Polônia, em 1989 a Romênia e em 1993 a Tchecoslováquia. Tá? Então agora você tem mais um pouquinho para você copiar essa resposta da página número 13, pergunta número 6.
A pergunta número 7 da sua apostila, da página 14, PUC, Rio de Janeiro. Observe os mapas que representam dois momentos de organização territorial mundial ao longo do século XX. E então, a partir da figura número 1, explique a diferença entre o momento antes e o depois. Então, vamos para a resposta da página 14, número 7A, que nos diz: antes vemos a Europa Ocidental fragmentada e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, como o próprio nome sugere, unida. E depois inverte-se a situação. A Europa Ocidental aparece como um espaço único, enquanto a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas se fragmenta em várias outras repúblicas. Então, a questão da página 14, 7A. Agora, vamos para a pergunta número 7b da página 14, que diz assim: apresente dois fatores que promoveram as mudanças entre os dois momentos. Então, a resposta nos diz o seguinte: o primeiro fator, crise do socialismo, levou à desestruturação da União das Repúblicas Soviéticas Socialistas. E o segundo fator, avanço da formação da União Europeia. Questão da página número 14, 7b. Agora vamos para a questão da página número 14, número 8. E diz assim: a PUC do Rio Grande do Sul. Sobre o período da Guerra Fria, que se estendeu desde 1945 até 1989, assinale a alternativa correta. Então, qual é a questão voltada para essa questão número 14 da página 14, número 8. Então, resposta letra B. Pergunta número 9. Universidade Federal da Bahia. Logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1955, o grande Império Soviético estava dividido administrativamente em 15 repúblicas federais unidas por um governo central, Moscou. Essa organização se manteve até agosto de 1991, quando, após meio século de crescimento, o Império Soviético se desmantelou e a situação se modificou na transição para o capitalismo, deixando várias sequelas. E a pergunta, então, nos diz o seguinte, da página número 14, número 9, letra A: mencione como se organizou o espaço da União Soviética quando foi desintegrado politicamente em 1991. Então vamos para a pergunta próxima, número 9, letra A, que diz a resposta seguinte: o RSS, que era formado de 15 repúblicas, aí tivemos a Comunidade de Estados Independentes, 12 repúblicas, e hoje temos a Federação Russa, que faz parte, então, desse contexto europeu e o contexto asiático.
Então você tem União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, formado por 15 repúblicas. Depois nós tivemos a Comunidade de Estados Independentes, formado então de, antes era 15, aí quando foi para comunidades saiu Letônia, Estônia e Lituânia, ficando 12, e atualmente a Federação Russa é composta então tem terras no espaço continental europeu e no espaço continental asiático. A próxima pergunta da página 15, continuando a letra B, né? Cite 2 efeitos negativos ocorridos na Federação Russa após o fim da União Soviética. Então vamos para a resposta na página número 15, 9b, nos diz: sistema para socialismo para o capitalismo, empresas estatais para privatizadas, falta de tecnologia, empresas multinacionais, e atividades essenciais como saúde, educação, habitação, transporte e alimentação, atividades criminosas, máfia e russa. Então ali eu coloquei 2 pontos entre um e o outro, formando então o fim da União Soviética. Eu sei que vários alunos já têm essas atividades corrigidas, já têm explicado, já têm colocado sua apostila, mas estamos formando um vídeo com todas as respostas gravadas para você ter isso, para você colocar na apostila como corretas as mesmas. Agora vamos para a página número 21 da questão número 10 da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Em 25 de junho de 1950, as tropas da Coreia do Norte ultrapassaram o paralelo de 38 graus norte, que delimitava a fronteira entre a Coreia do Sul e com a Coreia do Norte. Com a aprovação do Conselho de Segurança da ONU, 15 países enviaram tropas em defesa da Coreia do Sul, comandadas pelo general norte-americano Douglas MacArthur. Após 3 anos de combate, foi assinado um armistício em 27 de julho de 1953, mantendo a divisão entre as Coreias, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, separada pela uma linha imaginária 38 graus latitude ao norte. O governo norte-coreano anunciou recentemente que não mais reconheceria o armistício assinado em 27 de julho de 1953, o que trouxe novamente ao debate o episódio da Guerra da Coreia. O fator que explica a dimensão assumida por essa guerra na década de 1950 está apresentado em. Então, qual a alternativa que nós podemos colocar da página número 21, número 10? Então, a resposta é letra B. Então, letra B, proporcionando então a questão formada bipolaridade das relações políticas internacionais. Continuando a página número 21, a questão número 11, releia os textos que apresentam os modelos socialistas instalados na China, Coreia do Norte e Cuba, e estabeleça uma breve análise a respeito do processo de implantação do sistema socialista nesses países. Então vamos agora para, continuando, a página 21, pergunta número 11, e a resposta nos diz o seguinte: alguns pontos relevantes. Utilização do poder militar, e por esse mesmo poder é que se mantém. Apesar de alguns terem seus nomes como repúblicas democráticas, sua democracia difere da ocidental, pois os representantes do povo são escolhidos de forma indireta, seguindo o princípio leninista de elevada centralidade. São regimes extremamente fechados que impedem a liberdade de expressão, bem como a oposição. Então, vou dar um momento para você copiar essa resposta da página número 21, número 11.
A questão número 12 nos diz assim: a Guerra do Vietnã, a Guerra do Vietnã opôs o norte ao sul do país e contou entre 1961 e 1973 com a participação direta dos Estados Unidos. Relacione essa guerra com. Então vamos agora observar com vocês sobre a pergunta da questão número 12, a descolonização da Ásia. Quais foram os pontos que nós podemos colocar relacionado a essa questão? E nos diz o seguinte: até a Segunda Grande Guerra Mundial, a França dominava todo o território que se encontra o Vietnã. Continuando, o espaço territorial passou para as mãos dos japoneses no período da guerra. Contra a derrota japonesa, fortaleceu-se o movimento Viet Minh, liderado por Ho Chi Minh, de cunho socialista. A França tentou retomar toda a região, porém não conseguiu e foi duramente derrotada. E na Conferência de Genebra, a França desistiu de suas antigas colônias e foi firmado um acordo dividindo o Vietnã em dois países com o paralelo de 17 graus norte. Da mesma forma, vou dar um tempinho para você copiar essa questão. E a pergunta é número 12, letra B, sobre a Guerra Fria. Então, a resposta nós temos relacionado o quê? Então, tem lá. Na década de 1960, a região norte, que havia sido ocupada pelo movimento Viet Minh, tinha o apoio da URSS e da China, enquanto o sul era apoiado pelos Estados Unidos. Na década de 1960, os vietnamitas do norte resolveram unificar o país à força e os Estados Unidos entraram na guerra, tentando conter o avanço socialista. A guerra se estendeu até 1975, quando Saigon foi ocupado pelos soldados do norte e o país se tornou um estado socialista. Agora, da página número 21 até a página 26, que são 22 questões de marcar X, de olho no vestibular. Então, agora nós vamos corrigir com vocês quais são as alternativas propostas por cada uma delas. E a número 1, a China, é o país mais populoso do mundo. Tem a terceira maior área de extensão territorial
e se destaca-se devido ao seu acelerado crescimento econômico, fato que renova a disputa pelo poder entre as grandes potências mundiais. O papel geopolítico da China atualmente é o D. Então vamos agora para essa questão da página número 21, de olho no vestibular. Resposta letra D. Disputar com os Estados Unidos a liderança pelo controle dos mercados mundiais. A pergunta número 2. A tensão observada entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul está associada a divergências políticas e ideológicas, sendo que sua origem remete ao período da Guerra Fria. Número 3. O período geopolítico, considerado bipolar, o socialismo tinha por objetivo ampliar sua influência pelo continente através do convencimento de uma sociedade justa e igualitária contra os valores mercantis do capitalismo. A questão número 4, a página 22, conforme o socialismo real, a partir do texto, afirma-se que, letra E, além dos problemas internos da própria estrutura política endurecida pela burocracia e pelo autoritarismo, os países do socialismo real, a partir dos anos 70, já inseridos no mercado mundial, enfrentaram o baixo desenvolvimento técnico-científico e as tensões sociais que ensaiaram sem êxito nos anos de 1980 reformas políticas e econômicas para manter a unidade do bloco socialista. Número 5, observando os dois gráficos, o gasto militar é um dos indicadores do poder dos países no cenário internacional. Em um dado contexto histórico, com base na análise dos dois gráficos que se pode observar na página 23, pode-se projetar a seguinte alteração na atual ordem geopolítica mundial. Um quadro você vê o orçamento militar da China em bilhões de dólares e outro maiores gastos militares no mundo em 2010 em bilhões de dólares também. E aí você pode observar, resposta letra 5, número C, letra C, superação da unipolaridade bélica. 1D, 2D, 3A, 4E, 5C. Continuando, número 6, o país que está focalizado é a Iugoslávia. As afirmativas a seguir referem-se a um importante tema abordado pela geografia humana, especialmente pela geografia política, que é o socialismo. Analise, então, as alternativas corretas. A 7 é a letra D. A número 1, 2 e 3 estão corretas. Número 8, observando aquele texto, no relato de sua visita ao Vietnã, o autor faz referências a algumas das características atuais daquela sociedade. Essas características se relacionam com a seguinte mudança recente na história do país. Pergunta número 8 da página 23, resposta letra D. Implantação do socialismo de mercado. Vamos para a página número 24. Número 9, o mapa apresentado deve ser relacionado a qual alternativa? A letra A, bipolarização mundial após a Segunda Guerra Mundial, com a existência de dois blocos, o OTAN, que significa Organização do Tratado Atlântico Norte, voltado para o capitalismo, e o Pacto de Varsóvia, voltado para os russos. Sistema socialista. Número 10, o mapa político da Europa passou por mudanças de fronteiras e surgimento de novos países a partir da reunificação da Alemanha, da dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e da fragmentação da Iugoslávia e Tchecoslováquia. Essas alterações nas fronteiras desses países ocorrem na letra D, que é no período do encerramento da Guerra Fria. Repetindo, 6D, 7D, 8D, 9A e 10D. Todas letra D, menos a 9A. Próxima questão, número 11. Analisando as transformações ocorridas da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, pode-se considerar que a Federação Russa B tem dificuldade em transferir a tecnologia desenvolvida no setor militar para a produção industrial do setor civil da economia. 11, letra B.
Número 12, observando aquelas fotografias de manifestações moscovita pela democratização dos regimes comunistas no fim de 1991 e Berlim em novembro de 1989 com a derrubada do Muro de Berlim. Essas fotografias representam situações sociais que balizam um período efervescente, responsável por transformações significativas para a Europa e para o mundo. Elas reportam-se a letra B, fim do bloco dos países socialistas do leste europeu. Número 13, com respeito à planificação da atividade industrial e da economia como um todo nos países socialistas, assinale a alternativa correta 13A. A primeira experiência de planificação socialista da economia no mundo ocorreu na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é chamado URSS. Número 14. A partir da observação do mapa a seguir, podemos afirmar que, letra E, as repúblicas bálticas, como Estônia, Letônia e Lituânia, e eslavas da Europa, ficaram com as principais áreas agrícolas do antigo sistema. Número 15. A Europa passou por grandes números de reconfigurações territoriais, em virtude das disputas seculares entre os povos do controle do continente. No mapa a seguir, elaborado em 2014, estão assinalados para cada país europeu o nome da última potência estrangeira a desocupar aquele espaço nacional e o ano em que isso ocorreu. Então, a resposta da 15, letra A, fim da Guerra Fria. Próximo, número 16, observando todo o texto, a alternativa correta é a letra B. Era entidade livre de influências do Partido Comunista. 17. Após o término da bipolaridade, característica do período da Guerra Fria, os conflitos armados aumentaram devido à retomada das antigas diferenças étnicas e religiosas entre os povos. Número 18, observando aquela figura, nos diz o quê? Reformas políticas e econômicas efetivadas por Mikhail Gorbachev favoreceram a desagregação dos países. Vamos para a página número 26, da página 26, número 19, olhando o texto, nos diz o quê? Letra C, bipolaridade entre capitalismo e socialismo, multipolaridade da ordem econômica. Número 20, resposta correta afirmar que a questão 1, 2 e 3 são certas. E finalizando da página número 26, observando aquele texto, 21, letra A, e o 22, que nós podemos observar através daquela figura, ela nos diz resposta letra C. 21A, 22C, e assim finalizamos as nossas correções do módulo número 1. Então, todo o módulo 1 já foi corrigido, ou seja, a apostila número 1 do primeiro bimestre já corrigimos, a apostila número 2 do segundo bimestre já foi corrigida totalmente, e a apostila número 3 do terceiro bimestre já corrigimos o módulo 1. Só falta agora o módulo número 2. Na próxima aula nós iremos corrigir e deixar todas essas atividades corrigidas no seu livro. Muito obrigado por sua atenção e que Deus possa abençoar você ricamente. Finalizando com uma oração. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a nós até o prezado momento. Fique com cada aluno da 121 e 122 para que eles possam estar abençoados ricamente por ti. Muito obrigado por tudo, em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito obrigado pela sua atenção e que Deus possa abençoar você. E desculpa aquela hora do pigarro que deu, mas foi falta de água. Mas acontece. Obrigado, tchau, tchau, até o próximo encontro.